Olá, bem-vindos ao canal Portal Físio. Meu nome é Felipe Serenza e nesse vídeo falaremos sobre atividade muscular durante a marcha. Antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para novas notificações e dar aquele like para dar uma força para o nosso canal. Para a gente começar, a gente precisa entender qual que é a principal ferramenta que a gente utiliza para entender qual que é a atividade muscular durante a marcha, que é a eletromiografia de superfície. E quando que a eletromiografia de superfície é utilizada para a marcha? Quando e como? Vamos lá, a descrição é que ela é utilizada para analisar a marcha, principalmente para uma interpretação da base temporal. O que eu quero dizer com isso? Ela vai dar para a gente aquela informação de que momento o músculo está ativado e de que momento o músculo não está ativado, ok? O que a gente chama de on ou off do músculo. Claro, a gente pode fazer outras análises a partir da eletromiografia, milhares de análises. Análises muito mais ricas e com muito mais detalhes. Mas essa é basicamente a principal utilização. A mais simples, mas que dá bastante subsídio para a gente fazer o estudo da atividade muscular durante a marcha. Toda essa aula vai ser baseada nesses gráficos, tá? Então eu quero explicar isso para vocês brevemente, para vocês terem, para vocês conseguirem seguir bem a aula. Então aqui, nessa primeira parte, a gente tem os músculos. Nessa segunda coluna é a fase de apoio. E essa última coluna é a fase de balanço. E onde está pintado é que a gente tem atividade muscular. Em verde, que representa que a atividade muscular é excêntrica. O vermelho representa que a atividade muscular é concêntrica. E o amarelo representa que a atividade muscular é isométrica. Ficou meio complicado por enquanto, né? Mas vocês vão ver que a partir de agora vai ficar mais claro eu demonstrando para vocês. Vamos iniciar pelos extensores de quadril. E qual que é o principal extensor de quadril? O músculo glúteo máximo, que é auxiliado pelos músculos isquiotibiais. Em que momento que o glúteo máximo tem a sua maior ativação? Ou, na verdade, em que momento ele fica ativado? A gente pode observar aqui pelo gráfico que é no apoio inicial, desde o contato inicial, resposta à carga e parte ainda do apoio médio. E qual que é a função dele nessa fase? Ele faz uma contração concêntrica, bastante vigorosa, que vai fazer, obviamente, a extensão de quadril, que é a sua função. E essa contração vai deslocar nosso centro de massa, que fica posicionado na pelve, adiante. Então, isso a gente pode considerar como o principal motor durante a marcha. Nosso glúteo máximo sempre jogando o corpo para frente. Outro grupo muscular no quadril, que funciona de maneira antagônica ao glúteo máximo, são os flexores de quadril. E quem são os principais flexores de quadril mais ativos durante a marcha? O músculo de psoas e o ventre do reto femoral, que é o músculo do quadríceps, mas a gente pode lembrar que o quadríceps é um músculo biarticular. Ele tem função no joelho e no quadril. E o reto femoral, ele tem a sua função basicamente na articulação do quadril, ou principalmente na articulação do quadril. E em que momento que o psoas, por exemplo, a gente pode observar aqui, está ativo? No apoio médio, apoio terminal e fase de balanço inicial. Agora vamos entender qual que é a função dele nessa fase. A gente pode observar que no apoio médio ele tem uma contração excêntrica. O que aconteceu lá no apoio inicial nessa fase? Glúteo máximo contrai forte, joga o corpo para frente. E por que entra aqui um flexor de quadril de maneira excêntrica? Ele vai modular, ele vai frear e vai controlar essa fase. A partir disso, ele começa uma contração concêntrica. Por quê? Na fase de apoio terminal, a gente vai ter que começar, principalmente no final do apoio terminal e pré-balanço, a gente começa a preparar esse membro em flexão para fazer a fase de balanço. Então, nessa fase, ele faz uma contração concêntrica, desde o final da fase de apoio até a fase inicial do balanço. O outro músculo flexor de quadril importante para a gente entender é o reto femoral. Ele tem uma contração na mesma fase que o psoas, de maneira a ajudar essa musculatura, mas ele contrai também, tanto no balanço terminal quanto no apoio inicial. E eu vou falar para vocês agora dessas duas outras fases onde o reto femoral entra. Vamos começar pelo balanço, que talvez seja uma das mais importantes. Nessa fase, no balanço inicial e médio, a gente tem flexão dos joelhos, certo? Só que no balanço terminal, a gente já tem que estar preparando esse membro para o contato inicial. E esse joelho precisa estar em extensão no contato inicial. Então, a gente tem
uma pequena contração do quadríceps e também do reto femoral, já fazendo essa extensão de joelho e preparando para o contato inicial. E o reto femoral, ele ainda tem uma contração excêntrica no início, que é uma contração porque ele está contraindo junto com o quadríceps. A gente vai falar adiante da atividade muscular do quadríceps e vocês vão ver que ela acontece bem nessa fase de apoio inicial. Agora vamos falar dos músculos abdutores de quadril. E quem são esses músculos? Principalmente glúteo médio e glúteo mínimo. Vocês podem observar que a atividade muscular dos abdutores do quadril ocorre em praticamente toda a fase de apoio, sobretudo na fase de apoio inicial e apoio médio. E onde que essa atividade ela é muito importante? Principalmente no apoio médio. Por quê? Na fase de apoio médio, o membro contralateral está na fase de balanço. Então, os músculos abdutores de quadril eles têm que fazer uma contração vigorosa para manter a pelve alinhada. Se o músculo glúteo médio e o glúteo mínimo não entrassem, não tivessem uma atividade muscular adequada nesse momento, a gente ia ter a queda da pelve contralateral, que é o famoso sinal de Trendelenburg. Ok? Então, essa atividade muscular ela é bem importante para a gente não ter essa queda contralateral e conseguir fazer uma fase de balanço do membro contralateral de maneira bastante adequada. Agora nós vamos descer um pouquinho, vamos falar da atividade muscular na articulação do joelho. A gente tem dois grupos musculares principais atuando no joelho, os flexores e os extensores. Vamos falar agora dos extensores de joelho. E quem que é o músculo principal extensor de joelho? O quadríceps. A atividade muscular do quadríceps é dividida em duas fases, principalmente no contato inicial e na fase de resposta à carga, e na fase de balanço terminal. Nessa fase inicial, qual que é a importância da contração excêntrica do quadríceps? Ele controla a flexão do joelho durante a fase de resposta à carga. E esse é um dos principais mecanismos que o nosso organismo utiliza para absorver a carga durante a marcha, sobretudo na fase de resposta à carga. Ele também tem uma atividade bem mais discreta na fase de balanço terminal. Na fase de balanço inicial e médio, a gente tem flexão do joelho. E na fase de balanço terminal, a gente tem uma extensão de joelho, preparando o membro para fazer o contato inicial com extensão. O outro grupo muscular ativo no joelho são os flexores de joelho. Mas aqui está uma pegadinha. Os flexores de joelho, eles atuam durante a marcha muito mais ajudando o glúteo máximo na extensão do quadril do que como flexores de joelho. A gente não pode esquecer que os isquiotibiais, parte deles pelo menos, são biarticulares. Então eles têm, além da função de flexão do joelho, a extensão do quadril. Então vamos observar aqui no gráfico. A atividade muscular dos isquiotibiais é no contato inicial e na fase de balanço médio e terminal. Vamos entender um pouquinho melhor isso agora. Na fase de contato inicial e resposta à carga, eles são agonistas do glúteo máximo. Então eles vão estender o quadril para ajudar na propulsão do corpo para frente, ok? Muito semelhante ao que faz o glúteo máximo. E na fase de balanço, médio e terminal, lembra que eu falei que o quadríceps está estendendo o joelho? Para que essa extensão do joelho seja bem controlada, adequada, para que a gente consiga fazer o contato inicial do pé no próximo ciclo, enquanto o quadríceps contrai concentricamente, os isquiotibiais modulam esse movimento, eles vão freando o movimento para que ele ocorra na velocidade adequada. Então a gente tem esse jogo entre agonista funcionando para fazer o movimento e o músculo antagonista trabalhando excentricamente para modular, para controlar a velocidade. Agora vamos para o último grupo muscular, para a última articulação que a gente vai falar da marcha, do tornozelo. E a gente pode observar que os dois grupos musculares principais dessa região, eles trabalham de maneira bem coordenada. Enquanto um está ativado no apoio inicial e fase de balanço, o outro grupo está desligado nessa fase e está funcionando, está ativo durante a fase de apoio médio e apoio terminal. E a gente vai entender qual que é a importância disso a seguir. Vamos iniciar falando sobre os músculos pré-tibiais. E quem são esses músculos pré-tibiais? São os dorsiflexores, principalmente tibial anterior, extensor do dedo e do hálus. E em que momento esses músculos estão ativados? No contato inicial e principalmente na fase de balanço. E qual que é a importância da ativação desses músculos na fase de balanço?
Se a gente não tiver dorsiflexão nessa fase, a gente vai arrastar o pé no chão. Isso seria muito ruim para a marcha, ok? E também no contato inicial, qual que é a função dessa contração que a gente pode observar aqui, excêntrica nessa fase? Logo após o contato inicial, essa contração excêntrica vai freando essa descida do pé até que o pé toque todo ao solo. Se a gente não tivesse essa contração excêntrica, essa modulação do movimento, o pé cairia muito rápido, ok? Então ela é muito mais para modular o movimento nessa fase. E o último grupo muscular que a gente vai falar é do tríceps sural, que são os gastrocnêmios mais superficiais e o músculo sóleo, que tem bastante atividade e é bastante importante durante a marcha. Em que momento eles estão ativos? Eles estão ativos principalmente no apoio médio e apoio terminal. Ok? Então, inicialmente eles têm uma contração excêntrica. Então, o glúteo máximo lá em cima jogou todo o corpo para frente. A gente tem essa anteriorização da tíbia em relação ao tornozelo, ao pé que está no solo. E o tríceps sural ele vai frear esse movimento, ele vai controlar esse movimento, para que a gente não tenha uma anteriorização muito rápida da tíbia. E se você não tem força, por exemplo, no tríceps sural, nessa fase, você iria agachar, certo? Você teria um colapso ali de dorsiflexão e iria agachar. E na fase de apoio terminal, a gente tem uma contração bastante vigorosa, concêntrica, que é para fazer a propulsão desse membro à frente para iniciar a fase de balanço subsequente. Finalizamos aqui mais um vídeo do Portal Físio. Não deixe de assistir os outros vídeos do nosso canal. Até logo!